Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos começar então nossa quarta semana de aulas online e na nossa primeira aula dessa semana vamos falar de operações com números racionais na forma de fração. É isso mesmo, tá? Então nós vamos falar da adição e da subtração, beleza? Bom, temos dois casos a considerar para somar e subtrair frações. Vamos ver se vocês recordam do ano passado, quando nós já estudamos isso também. Vamos lá, o primeiro caso é quando eu tenho os denominadores de uma fração iguais. Se esses denominadores são iguais, como é que eu faço essa soma? Bom, eu vou manter o denominador que eu já tenho, então eu vou manter o 7 aqui embaixo, e vou somar somente os numeradores, tá? Eu faço 2 mais 3. Bom, 2 mais 3 é igual a 5. Tá aí, né? Então, quanto é 2 sétimos mais 3 sétimos? Bom, 2 sétimos mais 3 sétimos é igual a 5 sétimos. Mais uma vez, qual foi a regrinha que nós usamos aqui, ó? Nós mantivemos o denominador, que já era igual, mantivemos o 7 e somamos apenas os numeradores. Tranquilo, né? Bem fácil essa. O segundo caso, qual é o segundo caso que eu tenho que considerar? O segundo caso é quando eu tenho denominadores diferentes. E aí, como é que faz quando os denominadores são diferentes? Bom, aí a gente tem um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque primeiro nós vamos ter que encontrar frações equivalentes a essas frações que estão aqui, com um denominador comum. Então eu preciso encontrar um múltiplo comum do 4 e do 6. Ok? Um múltiplo comum de 4 e 6. Um número que esteja na tabuada do 4 e também na tabuada do 6. Então a gente tem algumas possibilidades. Ó. Na tabuada do 4 e do 6 tenho 12, tenho 24, tenho 36, beleza? Então olha quantos múltiplos comuns tem o 4 e o 6. Desses aí é lógico que se a gente usar o menor deles, fica mais fácil, né? Então nós vamos utilizar o MMC de 4 e 6. Bom, sabemos que é 12, né? 12 é o menor múltiplo comum de 4 e 6. Isso aqui eu vou fazer bem rapidinho, tá? Depois a gente faz mais detalhado. Bom, então eu vou trocar 3 quartos por uma fração equivalente que tenha denominador 12. Para isso, basta multiplicar o 4 pelo 3, né? 4 vezes 3 é 12. Faz a mesma coisa com o numerador. 3 vezes 3, 9. Então tá aí, ó. Eu vou trocar essa fração 3 quartos por 9 dozeavos. Certo? Mais. Agora eu vou trocar a fração 1 sexto. Bom, 1 sexto é equivalente a uma fração que tem o denominador 12. Para isso, basta multiplicar o 6 pelo 2. 6 vezes 2 é 12 e 1 vezes 2 é 2. Certo? Então eu tenho que 1 sexto é equivalente a 2 dozeavos. Agora eu vou substituir 1 sexto por 2 dozeavos. Reparem que nós caímos no primeiro caso, quando eu tenho frações com o mesmo denominador. Bom, agora que eu tenho frações de mesmo denominador, eu posso manter o denominador, vou manter o 12 aqui, e vou fazer a soma apenas em cima, né? 9 mais 2, que é igual a 11. Beleza? Ô, professor, você falou que ia falar da soma e da subtração. Exato, eu falei apenas da adição, porque a subtração é semelhante, tá? A gente vai fazer mais exemplos e aí eu trabalho a subtração também. Mas a ideia é a mesma. O que vale para a adição, vale para a subtração. Se liga aí agora nos demais exemplos. E aí, conseguiram fazer a leitura e interpretação do problema? Então, no primeiro exemplo que a gente vai trabalhar, ó, a gente tem a Camila, né, uma menina que reserva ali um tempo de lazer. E desse tempo de lazer, ela gosta de gastar desse tempo 1/10 para fazer a leitura de livros de aventura. E 7/10 do tempo de lazer dela, ela gosta de ler livros de romance, certo? Então ela é uma menina que gosta muito de ler, tá? Do tempo de lazer dela, ela passa boa parte desse tempo lendo, ok? Agora a pergunta é, ó, qual é a fração que representa o total de tempo de lazer da Camila que ela passa lendo, né? Quanto tempo do seu lazer ela passa lendo? Então, olha só.
Se a gente representar todo o tempo que ela tem de lazer por essa barra retangular e dividir em 10 partes iguais, né? Como está indicando o denominador, essa é a função dele, né? Dizer em quantas partes eu devo dividir o meu todo. Eu tenho que uma dessas 10 partes, ela passa lendo livros de aventura. E 7 dessas 10 partes, ela passa lendo livros de romance. Então, vou marcar aqui a letra R. Bom, é claro que se eu juntar essas frações, o total que eu vou ter aqui é de 8 partes, não é isso? 7 partes de romance, mais uma parte de aventura, isso dá um total de 8 partes. 8 num total de 10. Então, se eu quiser saber assim, qual é o total do tempo de lazer que ela passa lendo, basta eu somar, né? Para eu achar o total, o que eu faço aqui? Uma soma. Vou pegar 1/10, que é o tempo que ela passa lendo livros de aventura, e somar com 7/10, que é o tempo que ela gasta lendo livros de romance. Bom, nós já vimos que aqui a gente está no primeiro caso, né? Quando os denominadores já são iguais. Se esses denominadores são iguais, eu posso simplesmente manter os denominadores e somar em cima, né? Mantive o 10 e faço 1 mais 7. 1 mais 7 dá 8. Então, 8/10 do seu tempo de lazer, ela passa lendo, tá? Seja aventura, seja romance. Isso está representado aqui também no nosso desenho, ok? E se eu tivesse perguntado assim, qual é a diferença entre o tempo que ela passa lendo livros de aventura e o tempo que ela passa lendo livros de romance? Bom, a diferença indica uma subtração, né? Qual é a diferença entre o tempo de romance e de aventura? Bom, seria 7/10, que é o tempo que ela gasta lendo romance, menos 1/10, que é o tempo que ela gasta lendo livros de aventura. Bom, essa diferença aqui, na subtração, quando os denominadores já são iguais, eu vou manter esses denominadores, vou manter o 10 e vou subtrair apenas em cima. 7 menos 1, 6, certo? Então ficou 6/10. Beleza? Posso simplificar essa fração? Posso, né? Repare que o 6 e o 10 são múltiplos de 2. Então eu poderia simplificar aqui por 2. Ia ficar 3/5, que é equivalente a 6/10. Tranquilo? Então esse foi um exemplo quando a gente tem situações, né, em que as frações têm denominadores iguais. Legal, né? Vamos lá então para mais um exemplo? Pessoal, olha só o exemplo número 2. Eu coloquei aqui uma soma de duas frações e reparem que o denominador das frações são iguais. Os dois denominadores são o número 12. Nesse caso, em que os denominadores são iguais, o que eu faço para somar? Eu mantenho o 12, que é o denominador, e faço a conta apenas em cima. 5 mais 3, 8. Fácil, né? Posso simplificar essa fração? Tem como deixar ela numa forma mais simples? Tem sim, né? Basta dividir por 4. O 8 e o 12 são múltiplos de 4. Bom, 8 dividido por 4 é 2. E 12 dividido por 4 é 3. Certo? E olha do lado aqui. Vou acender a luz, que o foco de luz não atrapalha mais. Olha aqui do lado. Eu tenho 10 terços, 10 trezeavos, menos 7 trezeavos. Eu tenho uma subtração de frações. E repare que esses denominadores são iguais. Então, eu posso manter o denominador, que é o 13, e posso fazer a conta apenas em cima. 10 menos 7 dá 3. Então, ficou 3 trezeavos. Não dá para eu simplificar essa fração, porque são primos entre si, né? O 13 e o 3 são números primos, e não tem como simplificar isso. Bom, e esse outro caso que está aqui embaixo? Aqui eu tenho uma soma de números mistos. Nós já vimos que nós podemos transformar número misto em frações impróprias, né? Como é que eu faço isso mesmo? Vamos recordar aqui, Eu pego o denominador, que é o 5, e multiplico pela parte inteira. Eu faço 5 vezes 3, que dá 15. E depois eu somo com 1. 15 mais 1, 16. Então ficou 16 quintos. Mais... E agora eu vou somar, eu vou transformar esse número misto em fração também. Como é que eu faço isso? Eu pego o denominador, multiplico pela parte inteira.
5 vezes 1, 5. Aí mais o 2 que está aqui em cima. 5 mais 2 é 7. Então ficou 7 quintos. Olha só, transformei o número misto em frações impróprias que têm o mesmo denominador. Agora eu posso manter esse denominador, que é o 5, e somar apenas os numeradores. 16 mais 7 dá 23. Correto? Certo? Então ficou 23 quintos. Agora, olha só um detalhe, ó. Vamos recordar, se eu quiser voltar a fração imprópria para número misto, como é que eu faço essa volta? Bom, a volta a gente faz assim, ó. Pega o de cima, divide pelo de baixo. 23 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5 dá 20. Sobra 3. Então, o que a gente tem aqui, ó? 4 inteiros e 3 quintos, ok? Então, 23 quintos é a mesma coisa que 4 inteiros e mais 3 quintos. Ô professor, olha, se você somar aqui a parte inteira, que é o 3, com a parte inteira desse outro número misto, que é o 1, quanto vai dar somando a parte inteira? Bom, 3 mais 1, 4. Opa, 4, né? Bateu. E se eu somar as frações? 1 quinto mais 2 quintos. Bom, 1 quinto mais 2 quintos, 3 quintos. Olha aqui, ó, a mesma resposta. Então, significa que eu posso estar somando os números mistos também, tá? Somando parte inteira com parte inteira. Parte fracionária com parte fracionária, ok? Ah, mas eu prefiro transformar em fração e fazer a soma de frações. Tá? Aí é seu gosto e seu critério, beleza? Alguma dúvida? Então, ó, já trabalhamos bastantes exemplos que têm denominadores iguais. Vamos evoluir um pouco? Vamos trabalhar com exemplos que têm denominadores diferentes? Vamos lá, então? E aí, conseguiram fazer a leitura de mais um exemplo? Então, olha só, no exemplo que estava aí na tela do vídeo até agora, está dizendo que o Paulo e a Clara resolveram preencher um álbum de figurinhas juntos, tá? O Paulo colocou 1/4 das figurinhas no álbum e a Clara colocou 5/8 das figurinhas, certo? Bom, aí a pergunta, ó, quanto que os dois colocaram, né? Qual é a fração que representa o total de figurinhas que tem nesse álbum já, né? Se eu juntar a quantidade do Paulo com a Clara, quanto dá essa soma? E a outra pergunta, quantas figurinhas a Clara colocou a mais do que o Paulo? Então, duas perguntas, tá? Uma que dá a ideia de somar, né? Juntar, e a outra que dá a ideia de calcular a diferença, a subtração. Vamos colocar aqui, ó. Imagina que esse retângulo verde é o álbum de figurinhas. Eu dividi ele em 4 partes para representar a parte que o Paulo colocou. Então, o Paulo, ele colocou aqui, ó. Vamos colocar essa parte aqui do Paulo, tá? Uma parte de 4. E aí eu tenho que representar agora no álbum a parte da Clara. Mas a Clara colocou 5/8. E o meu álbum está dividido apenas em 4 partes. Como é que eu faço, então, para representar a fração da Clara? Se ela colocou 5/8. Bom, se ela colocou 5/8, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dividir cada uma dessas partes no meio, para eu ficar com um total de 8 partes. Lembrando que o Paulo ocupava essa região inteira aqui, né? Então vamos preencher de novo ali o local do Paulo. O Paulo pegava essa parte toda. E agora a Clara, nós sabemos que a Clara ocupa que fração? 5/8. Então são 5 partes. Vou colocar aqui Clara, 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 Clara. Repare que juntos eles ocupam 7/8 da minha figura. Ok? Como que a gente pode concluir isso? É fácil de concluir se a gente perceber o seguinte, ó. A fração 1/4 que representava a fração do Paulo, né? Agora está correspondendo a 2/8. Percebam que 1/4 pode ser substituído por 2/8. São frações equivalentes, não são? Basta você dobrar a quantidade de cima e de baixo, né? O dobro de 1 é 2, o dobro de 4 é 8. Então, através do uso de frações equivalentes, a gente consegue somar 1/4 mais 5/8. Vamos colocar, ó, vamos esquematizar aqui. Então, a soma que eu tinha que fazer era 1/4 mais 2/8, certo? É um tipo de soma que cai no segundo caso, porque eu tenho frações com denominadores diferentes, não é mesmo? Se os denominadores são diferentes, eu tenho que encontrar frações equivalentes. Então, reparem que
1 quarto é equivalente a 2 oitavos. Coloquei errado aqui em cima, tá, gente? Ó, aqui é 5 oitavos, né? A fração da Clara aqui. Ó, 1 quarto é equivalente a 2 oitavos. E os 5 oitavos eu vou só copiar. Então, o que nós tivemos que fazer para somar as frações que tinham denominadores diferentes? Tivemos que encontrar uma fração equivalente com o mesmo denominador, ok? Agora eu posso somar do jeito que nós já sabemos, né? 2 oitavos mais 5 oitavos é igual a 7 oitavos. Repare que eu não somo os denominadores. Eu apenas mantenho o denominador, certo? Agora vamos responder a outra pergunta. Ó. Quanto que a Clara colocou a mais que o Paulo? Para eu responder essa pergunta, o que eu preciso fazer? Preciso calcular a diferença, né? A Clara colocou 5 oitavos das figurinhas e o Paulo colocou 1 quarto. Então, qual é a diferença entre 5 oitavos e 1 quarto? Bom, essa subtração de frações que têm denominadores diferentes, eu não consigo fazer. O que eu preciso fazer? Qual é o método, né? O raciocínio que a gente tem que ter aqui, ó. Vamos transformar essa fração 1 quarto numa fração equivalente, com o mesmo denominador. Então, nós já vimos que 1 quarto é equivalente a 2 oitavos. Vai ficar, portanto, 5 oitavos menos 2 oitavos. Ah, agora sim, né? Agora que eu tenho frações com o mesmo denominador, eu posso estar subtraindo elas. Bom, vou manter o denominador, que é o 8, e vou subtrair em cima, né? 5 tira 2, dá 3. Então, a Clara colou 3 oitavos a mais que o Paulo. Dá para a gente perceber isso claramente aqui no exercício, né? Ó. Paulo colou só 2 partes, a Clara colou 5 no nosso desenho aqui, né? Então, é claro que a Clara, ó, ela colou 3 partes a mais, 3 partes de 8, tá? 3 oitavos. Vamos lá? Se liga em mais esse exemplo aqui, ó. Olha só, esse quarto exemplo está dizendo que a Laura leu 1/3 do livro no sábado e no domingo ela leu 1 quarto do livro. E aí quer saber que fração do livro ela leu no total, no final de semana, né? Juntando o sábado com o domingo. Então tá claro aqui que o exercício está pedindo uma soma de frações. Vamos somar então 1/3, que é a fração do sábado, mais 1 quarto, que é a fração do domingo. Agora que vem a questão, né? Como é que eu vou somar essas frações se elas têm denominadores diferentes? Nós já vimos, né? Como é que eu somo frações com denominadores diferentes? Eu preciso encontrar frações equivalentes. Então, eu tenho que encontrar uma fração equivalente a 1/3 e tenho que encontrar uma fração equivalente a 1 quarto, para eu poder substituir. Essas frações equivalentes precisam ter o mesmo denominador. Então, além de eu encontrar uma fração equivalente, tem que ser uma fração equivalente com um múltiplo comum de 3 e 4. Tá? Deixa eu colocar um quadrinho aqui para a gente não se confundir. Então, eu vou precisar de frações equivalentes a 1/3 e a 1 quarto que seja um múltiplo comum. Vamos pensar na tabuada do 3 e do 4. Quais são os múltiplos comuns? Bom, na tabuada do 3 e do 4 eu tenho lá, ó, vamos lá, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim por diante. No 3 tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, olha só. Só de montar a tabuada do 3 e do 4, eu já encontrei 2 múltiplos comuns, o 12 e o 24, certo? Posso usar qualquer um deles para colocar aqui, ó. Posso usar o 12, posso usar o 24. É lógico que se você usar o menor deles, fica mais fácil. Quando a gente pega o menor múltiplo comum, a gente não está calculando o MMC. Então, para eu não ficar toda hora montando tabuadas, como é que eu vou encontrar o menor múltiplo comum? Pelo cálculo do MMC. Então, MMC de 3 e 4. Como é que a gente faz o cálculo do MMC de 3 e 4? Eu começo a fazer a decomposição em fatores primos, né? O primeiro número primo que eu posso utilizar aqui é o número 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, né? Vamos colocar o 2 aqui embaixo. E o 3 que não divide pelo 2 eu copio. Bom, eu ainda posso continuar utilizando o número 2
como fator primo aqui. 2 dividido por 2 dá 1, põe 1 embaixo do 2, e o 3 que não divide, copia. Agora o 3, ele é um número primo, ele só divide pelo próprio 3, então eu vou dividir 3 pelo 3, que vai dar 1, e esse 1 que está aqui eu copio. Bom, o MMC ele é o resultado dessa multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, tá? Então perceba que o mesmo 12 que a gente já tinha encontrado na tabuada, né, do 3 e do 4, como sendo um múltiplo comum, ele aparece no cálculo do MMC. Vamos pensar um pouco agora? Ó. Eu tinha o 3 aqui, né? Como é que eu faço para o 3 virar 12? Basta fazer 3 vezes 4. Faz a mesma coisa com 1, né? Esse é o princípio de frações equivalentes. O número que eu usar para multiplicar embaixo, eu uso para multiplicar em cima. Bom, 1 vezes 4 dá 4. Então ficou 4 dozeavos. Venho aqui, ó, e substituo essa fração por 4 dozeavos. Ok? Então estou trocando uma fração por outra, né? Trocando uma fração pela sua equivalente. E aqui, olha só, como eu transformo 1/4 numa fração equivalente com o denominador 12. Pego o 4 e multiplica por 3. 4 vezes 3 é 12. Faz a mesma coisa com esse 1, né? 1 vezes 3 é 3. Então eu venho aqui e troco a fração 1/4 por 3 dozeavos. Então substituir as frações por frações equivalentes com o mesmo denominador. Agora eu sei somar isso aqui, né? Como é que soma 4 dozeavos mais 3 dozeavos? Bom, mantenho o 12 embaixo e faz a multiplicação em cima. 4 mais 3 dá 7. Portanto, a Laura leu 7 dozeavos do seu livro. Ok? Vamos lá, terminando só mais alguns exemplos. Só estamos entrando então na reta final da nossa aula. E é bom a gente nunca esquecer, tá? Se tiver frações e eu precisar somar ou subtrair essas frações, eu tenho dois casos a considerar. Se os denominadores forem iguais, aí é fácil, né? Você mantém o denominador, faz a conta de mais ou de menos só em cima. Tranquilo, né? Se os denominadores forem diferentes, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador para depois eu fazer a conta de mais ou de menos, ok? Então eu tenho que reduzir as frações a frações equivalentes com o mesmo denominador. Como eu faço isso? O jeito mais fácil é você calculando o MMC de 7 e 5, no caso de 9 de 6 e de 5 e de 2. Então eu vou calcular o MMC, depois eu vou apagar, tá? O MMC de 7 e de 5 é muito fácil. Por quê? Porque o 7 e o 5 são números primos. Então, olha só, o 7 e o 5 não dividem por 2 nem por 3, mas o 5 divide pelo 5, fica 7 e 1. E o 7 divide pelo 7, fica 1 e 1. Então, o MMC aqui dá 35, né? 5 vezes 7, 35. O que eu vou fazer então? Ó, vou trocar essa fração por uma outra fração que tenha denominador 35. E a mesma coisa eu faço com esse 5. Troco o 5 pelo 35. Mas um detalhe, ó, eu não posso esquecer de que se eu modifiquei o número de baixo da fração, o de cima também vai modificar, tá? Não esqueçam disso. Vamos pensar, para que o 7 virasse 35, eu tive que multiplicar por 5, né? 7 vezes 5, 35. Então eu faço a mesma coisa com o 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, 4 sétimos, essa fração 4 sétimos, virou 20/35avos. É uma fração equivalente. Agora, vamos pensar aqui, ó. Para que o 5 virasse 35, eu multipliquei pelo 7. 5 vezes 7, 35. Vou fazer a mesma coisa com 3. Vou multiplicar o 3 pelo 7. Quanto é 3 vezes 7? É 21, professor. Ok, então ficou aí, ó. 20/35avos mais 21/35avos. Agora eu tenho frações com o mesmo denominador, não tenho? Quanto dá 20/35avos mais 21/35avos? Vou manter o 35 embaixo e vou fazer a conta somente em cima. Então, mantenho 35
E faz aqui 20 mais 21, 41. Ok? Então deu 41 35avos. Tranquilo, né? Vamos lá para o segundo exemplo. 5 nonos mais 1 sexto. Como é que eu faço essa soma? Primeiro passo é você encontrar um múltiplo comum do 9 e do 6. Então eu vou usar aqui o MMC, de 9 e 6. Bom, o 6 ele é par. Sempre que eu tiver um número par, eu começo dividindo por 2. O 9 não divide, copia. 6 dividido por 2 é 3. Bom, agora eu tenho só múltiplos de 3 aqui, né? Vou dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido pelo 3 dá 1. Mais uma vez eu vou dividir por 3. Vai ficar 1 e 1. Bom, o MMC aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 3, 18. Então, esse 18 é o denominador que eu vou utilizar no lugar do 9 e do 6. Então, eu vou trocar o 9 pelo 18. Vou trocar o 6 pelo 18. Não posso esquecer de que se eu troquei embaixo, eu vou trocar em cima também. Se alguém vier aqui colocar o 5, tá errado. Já errou tudo, tá, gente? Ok? Então, a fração equivalente, ela modifica o denominador, mas também modifica o numerador. Então, eu tenho que calcular esse numerador. Vamos pensar, ó, 9 vezes quanto que dá 18? 9 vezes 2 vai dar 18. Faz a mesma coisa com 5. Faz 5 vezes 2, que dá 10, né? Agora vamos pensar aqui, ó. 6 vezes quanto que dá 18? Bom, é 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18. Faz a mesma coisa com 1. 1 vezes 3 é igual a 3. Então, nós trocamos a fração 1 sexto por 3 18avos. A fração 5 nonos por 10 18avos. Agora eu posso somar? Agora eu posso, né? Quanto dá aqui, ó? 10 mais 3? 13. E o 18? O que eu faço com 18? Mantenho ele. Não vai fazer 18 mais 18, hein? Então, deu 13 18avos. E para a gente finalizar, 3 quintos menos 1 meio. Então, eu começo calculando o MMC de 5 e 2. Que também é fácil, né? Porque são números primos. Quando eu tiver que achar o MMC de números primos, vai dar o produto deles. Ó, 2 dividido pelo 2 fica 1 e 5. O 5 só divide pelo 5, fica 1 e 1. Então, o MMC aqui deu 10, né? 2 vezes 5, 10. Então, eu vou substituir 3 quintos por uma fração equivalente com denominador 10 e 1 meio por uma fração equivalente com denominador 10. Vamos lá, então, ó. Se eu troquei o número de baixo, lembra que vai trocar o de cima também. Então, 5 vezes quanto que é igual a 10? 5 vezes 2 é igual a 10. Faz a mesma coisa com 3. 3 vezes 2 dá 6, né? Então, 3 quintos eu troquei por 6 décimos. São equivalentes. E aqui, ó. 2 vezes quanto que é igual a 10? Bom, 2 vezes 5 para dar 10. Faz a mesma coisa com 1. 1 vezes 5 vai dar 5. Então, eu troquei 1 meio por 5 décimos. Agora, eu posso fazer a conta, né? 6 menos 5 dá 1. E o 10 mantém aqui embaixo. Então, dá 1 décimo. Tranquilo? Pessoal, então, essa primeira aula, nós trabalhamos aí com as duas operações, a de adição e a de subtração de frações. Lembrando que tem dois casos, né? O caso em que os denominadores são iguais e o caso em que os denominadores são diferentes. A tarefa vai ficar no final do vídeo, não deixe de fazer, porque é bom para treinar e se exercitar. E aí as dúvidas a gente tira amanhã na nossa live. Valeu, grande abraço!